Oi pessoal, sou o professor Felipe e na aula de hoje a gente vai aprender resolver equações e inequações modulares. Chama-se equação modular uma equação que contém um módulo de uma incógnita. Então ele tem um módulo na sua variável, certo? Podemos resolver equações modulares aplicando as seguintes propriedades. Vamos lá, a primeira propriedade. A primeira propriedade diz o seguinte: se x pertence aos reais e eu vou ter um valor, né, de m maior do que zero, quem é esse m? Esse m é o segundo membro, né, da minha igualdade, é esse daqui. Se ele for maior do que zero, eu vou sempre fazer dois testes. Eu vou fazer a igualdade igual a m e depois vou fazer a igualdade menos m, certo? Então vamos para um exemplo numérico. Aqui ele vai, sempre quando for maior do que zero, o m, que é o segundo membro, né, dessa minha equação, eu vou ter que fazer, né, esses dois casos aqui. Então vamos lá. Como a gente observa, ó, exemplo, módulo de x mais 1. Esse daqui está me referindo ao meu x, certo? E esse daqui é o meu m. E aí a gente observa, né, que esse daqui é meu m e toda essa expressão aqui é o meu x. Então, como eu estou vendo que ele é maior do que zero, porque ele é igual a 2, aí eu vou ter que fazer quando ele é positivo e quando ele é negativo. Eu vou fazer as duas situações. Então, primeira situação, que é quando o x é igual a m. Então, eu tiro o módulo e vou colocar só x mais 1 igual a 2. E vou calcular, né? O 1, eu vou somar tudo com menos 1 aqui cancelou, e lá ficou menos 1 desse lado. Então, é como se eu tivesse pego esse mais aqui, colocado esse mais 1 e colocado aqui do ladinho do 2 para ficar menos 1. Então, esse valor aqui deu 1, certo? Aí, agora eu vou fazer a segunda situação, né? Que é quando ele for negativo. Ou então, calcular o oposto. Fazendo isso, levo para lá, igual a menos 3, certo? Então, toda vez que numa equação modular o meu m é maior do que zero, eu tenho que fazer essas duas, calcular essas duas hipóteses aqui, ó, essas duas situações, essa e essa. E o conjunto de solução, menos 3 e 1, eu sempre trago o menor primeiro, certo? E esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando a igualdade, o meu segundo membro, né, da minha equação é igual a zero. Então, quando se o m for igual a zero, certo? Então, basta eu tirar o módulo e calcular normalmente. Então, vamos lá. Olha aí, módulo de x mais 1 igual a zero. Como é que eu vou calcular? Essa parte aqui é o meu x e esse daqui é o m, que é igual a zero. Portanto, basta eu calcular aqui x mais 1 igual a zero, x igual a menos 1, né? X igual a menos 1, que é o meu conjunto de solução. Terceiro caso, para resolução de equações modulares, é quando x e m pertencem aos reais. Então, nós vamos fazer a seguinte análise, né? Considerando que ele vai ser uma igualdade de módulos, eu vou fazer a mesma, o que difere da primeira é que eu vou ter um módulo tanto no primeiro quanto no segundo membro, certo? Então, eu vou ter que fazer x igual a m, x igual ao oposto de m. Bem simples. Olha aí. Então, no caso aqui, eu tenho quem? Só voltando. Aqui, eu tenho o meu x. Esse é o meu x. E esse aqui é o meu m. Ambos estão entre módulo
Então, eu vou ter que calcular esse daqui positivo e o oposto desse daqui, certo? Do segundo membro. Então, vamos lá. Calculando esse primeiro caso aqui, tira os módulos, 8x menos 3 igual a 2x menos 4. Esse termo, o 2x, eu vou separar, né? Vou colocar quem tem variável para um lado, quem não tem para o outro. Aqui vai ficar 6x igual a menos 1, x igual a menos 1 sobre 6. A próxima, né, que é a segunda, vai ser aqui, essa daqui. Então, o segundo é esse daqui, certo? Então, vamos lá. Muito cuidado, porque esse menos aqui, ele está tendo um produto entre todos os termos dentro do parêntese. Então, não esqueça que vai ficar menos 2x mais 4. Trazendo para cá vai ficar mais 2x e esse daqui vai ficar mais 3. Então, aqui fica 10x igual a 7, x igual a 7 sobre 10, conjunto de solução, certo? Bem simples. Tanto o que vai diferir a primeira, né, a primeira propriedade da terceira é que ambos os módulos aqui estarão entre ambos os membros estarão entre módulos, certo? Inequação modular. Vamos lá. Chama-se inequação modular uma inequação que contém um módulo de uma incógnita, certo? Então, sendo m maior do que zero, vamos resolver inequações aplicando a seguinte propriedade. Módulo de x maior do que m vai ter duas situações para a gente resolver. Então, quando eu tiver uma inequação com essa característica, que o primeiro membro está entre módulo maior, símbolo de maior, do que m, eu vou ter que fazer essas duas considerações. A primeira, calcular, né, o oposto, né, x menor do que m ou x maior do que m. Então, eu vou fazer esses cálculos. Só que como eu estou trabalhando com expressões, com inequações que eu não conheço, tanto no primeiro quanto no segundo, eu tenho que avaliar, né? Eu vou ter que avaliar, no caso, m, para ver se ele atende a todos os requisitos. Quais requisitos são esses? Vamos ter que avaliar o m, se o m é um número menor do que zero, se ele é igual a zero ou se ele é maior do que zero. Então, veja aí, quando eu tenho uma inequação, um primeiro termo maior do que o segundo, eu vou fazer essa avaliação para cada um deles. Então, eu vou fazer o cálculo para cada um e depois vou fazer para o termo completo. Mas vamos fazer um exemplo, que é mais fácil da gente entender. Então, olha aí, eu tenho módulo de x mais 7 maior do que 2x mais 1. O que é que eu vou analisar? Que o primeiro termo, o primeiro membro, o primeiro membro aqui, ele está entre módulo e o segundo não está, ok. E o símbolo é de maior, certo? Então, vamos primeiro, esse meu segundo termo é o m, e eu vou avaliar o m nessas três possibilidades. Então, vamos lá. Se eu quero resolver essa equação, os cálculos eu vou começar agora. Primeira consideração, que o segundo membro, que a gente está chamando de m, vai ser menor do que zero. Então, vamos lá. 2x mais 1 menor do que zero. Está aqui ele. Então, eu vou pegar esse daqui e colocar para o outro lado, que no caso, na verdade, eu estou colocando aqui o oposto, menos 1 aqui e menos 1 aqui, do outro lado. Então, x é menor do que menos 1 sobre 2, certo? Então, esse foi o primeiro cálculo que eu fiz, certo? Então,
Vamos considerar que essa minha inequação completa, o primeiro termo nunca vai ser negativo, certo? Ele nunca vai ser negativo, meu primeiro termo, por causa do módulo. Portanto, esse valor aqui é o meu primeiro valor que está ok, certo? Porque como ele deu negativo, já a gente vai substituir e a gente vai ver que ele está ok. Mas aí eu já descobri o primeiro, certo? Agora eu vou fazer o segundo, que é quando m for igual a zero. Quando m for igual a zero, vai ser 2x mais 1 igual a zero. 2x igual a menos 1, x igual a menos meio. Agora eu vou fazer o teste real, porque ele me deu agora a certeza que o x é igual a menos meio. Então, eu faço a substituição na minha inequação completa, certo? Substituindo, eu vou ter que tirar o MMC aqui de 2 e 1, que é 2, certo? E eu resolvo da seguinte forma, para chegar nessa expressão aqui. 2 dividido por 1 é 1, e eu multiplico pelo de cima, que é menos 1. 2 dividido para 1 é 2, 2 vezes 7, surgiu 14. Pronto, aí fica menos 1 mais 14 sobre 2, maior do que menos 2 sobre 2, que aqui no caso é menos 1. Aqui fica 13 sobre 2, maior do que 0. Ok? E que é verdade. Então, o segundo valor descoberto, certo? Tá ok. Já fiz para m menor do que 0, m igual a 0. Agora eu vou para o último. Para m maior do que 0, mesmo cálculo, e a gente vê que deu o mesmo resultado. Beleza, para isso, concluir aqui as minhas 3 possibilidades do segundo membro. Agora eu vou fazer para essas duas aqui de cima, que é com a expressão completa. Com a expressão, né, x mais 7 maior do que 2x mais 1. Então, vem para cá negativo, o 7 vai para lá negativo, que é positivo. Aqui fica menos x maior do que menos 6. Vou multiplicar ambos os lados por menos 1, fica x menor do que 6. E uma observação importante, que o sinal foi trocado também. De maior passou para menor por causa dessa multiplicação por menos 1. E a segunda consideração, fiz aqui essa primeira, e agora eu vou fazer essa, com a expressão completa. X mais 7 menor do que menos, né, o meu m, que é 2x mais 1. Lembrando que esse m aqui vai fazer o produto de todos os membros dentro do parêntese. Então, fica x mais 7 menor do que menos 2 e menos 1. O menos 2x vem para cá, mais 2, e o 7 vai menos 7. Então, fica 3x menor do que menos 8, x menor do que menos 8 sobre 3. Então, quantos valores nós tivemos que calcular? Tivemos que calcular um valor para o segundo termo menor do que 0, igual a 0, maior do que 0 e com a expressão completa para o segundo termo menor, né? Menor igual a menos m e maior do que m. Então, o que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos ter que vamos ter que montar o conjunto de solução para eles, certo? X menor do que menos 1 sobre 2, para m menor do que 0, para m igual a 0, x vai ser igual a menos 1 sobre 2, para m maior do que 0, eu vou ter os dois valores, que é x menor do que menos 8 sobre 3 e x menor do que 6. Vamos fazer agora o quadro de sinais para analisar e calcular o conjunto de solução. Para a primeira reta do primeiro valor, do segundo, do terceiro e do quarto valor, e o último vou ter a união, que é meu conjunto de solução, certo? Então, o primeiro ponto vai ser menor do que menos 1 sobre 2. 1 sobre 2, aqui é 0,5, então é menos 0,5.
Como eu tenho menor e não tenho igual, a bolinha aqui, né? Como é só menor, a bolinha é vazia e ele vai para o menos infinito. No caso, para x igual a menos 1 sobre 2, eu só tenho esse único valor. Então, não é um intervalo, é apenas ele aí, bolinha cheia, porque é apenas ele que entra. Para valores de menos 8 sobre 3, certo? Ele vai estar localizado bem aqui e ele também é bolinha vazia. E o menos 6, 6 positivo, vai estar localizado aí. O que é que eu faço agora o próximo passo? O próximo passo é marcar todos os meus pontos na solução e fazer a união. União é o que? Eu sempre digo. Imagine que se a gente descesse, eu vou já mostrar a animaçãozinha, a solução é unindo todas essas daqui em uma só. Então, como todas são absorvidas pela essa x menos 6, então a solução é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor do que 6. Como é essa união? Eu fiz uma animaçãozinha para vocês, animação do intervalo, quando a gente fala em sobrepor, certo? Quando eu vou explicar, eu digo assim, imagine que a gente vai juntar todas essas retas, certo? E a maior é que vai predominar como solução, certo? Então, eu preparei aqui. Vamos lá. Olha aí, vou fazer a união, é como se eu tivesse unindo todas elas. Por isso que é menor do que 6, certo? O segundo, né, a segunda propriedade é quando for o símbolo de menor, né? Então, eu tenho no primeiro termo minha equação com módulo e a segunda m maior do que 0, mas eu tenho um símbolo de menor aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inequação simultânea, certo? Que ela vai ser menor do que m e maior do que menos m. Exemplo. Módulo de 3x menos 5 menor do que 4. 3x menos 5 é o meu x. E o 4 é o meu valor de m. E o meu símbolo de menor. Então, eu tenho que resolver dessa forma. Se fosse maior, teria ir para a propriedade anterior de inequações. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos escrever aqui na forma simultânea. Tá? Então, fica assim. 3x menos 5 menor do que 4. 3x menos 5 maior do que menos 4. Certo? Mas não vamos resolver aqui nesse formato simultâneo, não. Eu vou dividir aqui em 1 e 2 para resolvê-las separadamente, certo? Então, eu peguei esse primeiro trecho aqui, 3x menos 5, aqui olhando para lá, maior do que menos 4, e 3x menos 5 menor, com esse pontinho aqui apontando menor do que 4. E aí eu vou resolvê-las. Então, vai para lá positivo menos 5, então fica 3x maior do que 1 e x maior do que 1 sobre 3. Já essa, ele tá negativo, vai positivo, 3x menor do que 9, x menor do que 9 sobre 3, x menor do que 3. Minhas duas respostas, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o quadro de sinais e vou colocar ambas, certo? E para essa segunda propriedade, a gente vai calcular com base na interseção. Por ser simultâneo, o conjunto de solução tem que servir para ambas, certo? Então, tem que resolver a primeira e a segunda simultaneamente, certo? Então, por isso que é a interseção. Então, x maior do que 1 sobre 3, x menor do que 3. A gente vê como não tem nenhum x, nenhuma igualdade, as bolinhas são todas vazias. Então, o primeiro aqui, 0,3, o 3 menor do que 3, certo? E a interseção entre elas, que é esse trecho, certo? Então, solução, x pertence aos reais com x. O x ele vai correr aqui, né?
Então, ele vai ser o quê? Menor do que 3, maior do que 1 sobre 3. Certo? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, indique para os seus colegas e um forte abraço.